Olá, bom dia. Está começando o Eldorado Expresso, que traz para você os assuntos que estarão em destaque nesta quarta-feira nas plataformas do Estadão, né, Carol? Bom dia. Bom dia, Raíssen. Bom dia a todos. E a gente começa falando sobre o assunto quente, que é o decreto das armas. Isso, teve mudança no decreto do porte de armas, mudança que saiu publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. Basicamente, depois daquela crítica que houve, quando se percebeu que o cidadão comum, civil, poderia ter acesso, por exemplo, a um fuzil, houve uma alteração, agora está de maneira expressa colocada lá a proibição para o porte de fuzis, também de espingardas e carabinas pela população, pelo cidadão comum, né, pelo civil. Sendo permitido o porte de revólveres, de pistolas e também de garruchas. Ainda assim, o decreto sofre contestação no Supremo Tribunal Federal do partido Rede Sustentabilidade. Há críticas no Congresso Nacional e ontem 14 governadores assinaram um documento contrário ao decreto das armas. Hoje a Câmara deve votar aquela medida provisória que trata da reestruturação dos ministérios. Ontem, a Câmara conseguiu votar uma das medidas provisórias que também estavam na fila, né, com risco de caducar, deve caducar hoje, que é a questão da abertura de mercado para as empresas aéreas, né, estrangeiras investirem aqui no Brasil. E no meio do texto acabou aparecendo lá uma proibição da cobrança de bagagens, né, pelas empresas aéreas, que é uma polêmica lá de 2016. As empresas falaram que as passagens aéreas iam diminuir de preço, outras empresas low cost iam operar aqui no Brasil, o que de fato não aconteceu. Este texto ainda precisa ser validado lá pelo Senado, o que deve também acontecer hoje. Outro destaque, os preparativos para os protestos a favor do presidente Jair Bolsonaro, manifestações de apoio a ele, na verdade, marcadas para o próximo domingo, mas ainda com muita divisão envolvendo os próprios aliados do presidente Bolsonaro. Uma diferenciação entre aqueles aliados de primeiro momento e aqueles que depois que acabaram embarcando na campanha. Até este momento, esses aliados mais de primeira hora que estão promovendo e organizando esses atos, os demais tirando o pé um pouco. Caso de movimentos como Vem Pra Rua e também do MBL, Movimento Brasil Livre. O governador de São Paulo, João Dória, disse à colunista Vera Magalhães aqui do Estadão que considera inoportunos esses atos agora e que não é hora de acirrar os ânimos. O próprio presidente Bolsonaro disse ontem que não vai pessoalmente participar. O general Santos Cruz, que é da Secretaria de Governo, também não vai. O Estadão continua acompanhando nas suas plataformas todos os preparativos. O Estadão se debruça hoje sobre o desmatamento na região amazônica. São 19 hectares por hora devastados e nos primeiros 15 dias de maio foram devastados equivalente a 7.000 campos de futebol. É muita coisa, especialmente se a gente pegar esse recorte que representa a soma de todos os 9 meses anteriores. Nesse começo de ano, o IBAMA também multou menos, 35% menos, e procurado aqui pela reportagem do Estadão, o Ministério do Meio Ambiente diz que a culpa é do governo anterior, porque na verdade esse governo ainda não conseguiu implementar as políticas de inibição, né, para o desmatamento na região amazônica. No esporte, destaque para a Copa do Brasil, 3 jogos que você pode acompanhar hoje à noite em tempo real pelas oitavas de final da Copa do Brasil aqui no nosso portal estadão.com.br. Às 7h15 da noite, o Sampaio Corrêa recebe o Palmeiras em São Luís do Maranhão e 2 jogos estão marcados para as 9h30. São Paulo e Bahia no Morumbi, em São Paulo, e um confronto de gaúchos, Juventude contra o Grêmio. E outro destaque também é que depois de 14 anos a Comissão de Arbitragem da CBF volta a indicar uma arbitragem feminina para um jogo da Série A do Campeonato Brasileiro. Será no jogo entre CSA e Goiás, na próxima segunda-feira em Maceió, com a arbitragem da paranaense Edna Alves. E o Prêmio Camões desse ano foi para Chico Buarque, que não tem uma obra dedicada à literatura apenas, mas é o primeiro nome escolhido pela comissão técnica, né, que representa também a música popular, né? Chico Buarque é muito conhecido também pelas letras. Esse prêmio é dado sempre para autores, né, que representam, que tenham nos países a língua portuguesa como a língua oficial, e outros brasileiros já entraram nessa lista, como Lígia Fagundes Telles, Dalton Trevisan, e agora esse prêmio é celebrado pelo Chico, que não está no Brasil, está em Paris. Ele também faz aniversário em junho, mas também está celebrando esse prêmio. Então aí, estes alguns dos destaques que você acompanha ao longo do dia nas plataformas aqui do Estadão. Obrigado pela companhia e até amanhã. Até amanhã.